Eu lembro de uma frase muito conhecida de Dietrich Bonhoeffer, no livro Discipulado. Quando Cristo chama um homem, ele o convida a vir e morrer. E essa talvez seja uma das frases mais desconfortáveis e, ao mesmo tempo, mais honestas sobre o que significa seguir Jesus. Porque muita gente quer Jesus como Salvador, mas não como Senhor. E possivelmente essa seja uma das maiores tensões do cristianismo hoje, porque seguir Jesus nunca foi apresentado como algo barato. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, discipulado radical. Bem-vindos ao podcast da Escola Charles Spurgeon. Eu sou Ari Landgraf, um acadêmico aqui da ECS, e temos a alegria de receber hoje o teólogo e pastor da Igreja Batista da Palavra, Jonas Madureira. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Ari. É uma alegria enorme estar aqui com vocês para esse podcast. Uau! Também... E já começou quente. Isso já mesmo. começa com Bonhoeffer, chamando a gente à responsa. Tá certo. Muito bom. E comigo também está o Fabiano Krenk, grande amigo aqui da Igreja Família dos que Creem, aqui em Curitiba. Seja bem-vindo, Fabiano. Ou posso falar Fafa, como que é? Pode, né? É um apelido, né? Tá o apelido carinhoso é Fafa, né? Um privilégio também estar com vocês, com o Jonas também, irmãos que nos inspiram, a Escola Charles Spurgeon, que também tem inspirado. Temos vários alunos, né, lá da igreja, participam aí desde o início da fundação da Charles Spurgeon aqui em Curitiba, pelo menos, né? Então, privilégio estar com vocês. Obrigado pelo convite. Joia. Senhores, bora começar? Bora lá. Então vamos lá. Jonas, deixa eu começar com uma pergunta direta. Se você tivesse que definir discipulado radical em uma frase, o que você diria? Discipulado é seguir a Jesus nos termos de Jesus, a fim de ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus nos termos de Jesus. Uau! Encerrou o podcast. Pronto. Acho que dá, né? Não, né? Tá bom. Muito bom. Discipulado, a gente entende como o que você trouxe, mas se a gente estender um pouco, talvez, isso, e ir para a ideia de discipulado radical. Por que radical, Jonas? Ótimo. O que você diria de radicalidade que deve haver nesse discipulado, de seguir Jesus e auxiliar os outros a segui-lo? Muito bom, Fabiano. Acho que até para explicitar a definição, porque ela é feita em duas partes, né? É o ato de seguir a Jesus e o ato de ajudar as pessoas a seguirem a Jesus, ambos nos termos de Jesus, nunca nos nossos termos, segundo a nossa especulação, etc. Sempre nos termos de Jesus. O ato de seguir a Jesus é o que Bonhoeffer trabalha no livro dele, Discipulado. Né? O ato de ajudar pessoas a seguirem a Jesus, por exemplo, é outro livro com o mesmo nome, Discipulado, do Mark Dever. Uau! Né? Os dois livros são sobre o discipulado. Um é sobre o ato de seguir a Jesus e o outro sobre o ato de ajudar as pessoas a seguirem a Jesus. Eu entendo que essas duas coisas elas são entrelaçadas, Fabiano, de uma tal forma que o ato de seguir a Jesus e ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus é sempre um ato de negação. Pressupõe a negação. Negação do eu. E aqui é que entra o uso que a gente faz do termo radical para esse discipulado radical. Existem várias maneiras da gente usar radical como um qualificativo. Eu posso usar radical para me referir a uma pessoa intransigente, uma pessoa, hoje a gente costuma chamar de fundamentalista, no termo negativo da palavra, né? Pessoa truculenta, violenta, pouco dada à reflexão, muito passional, muito belicosa. Né? Então a gente chama isso de radical, são pessoas radicais. Visceral, exatamente, até emocional. Né? E a gente chama de radical aquelas manobras que alguém faz no skate, numa prancha de surf, que você isso aqui é radical, isso é extraordinário, no sentido de algo fora do normal, fora do comum. Então, o discipulado que a gente quer chamar a atenção não é nem esse discipulado radical que acontece uma vez a cada 2 séculos, É verdade. que é extraordinário, que só pessoas incríveis, mega blaster extraordinárias seriam capazes de fazer. Não é esse tipo de discipulado radical, nem tampouco discipulado de um século de pessoas que vivem para belicosamente estragar a alegria de todo mundo, não importa se é contra ou a favor, porque o que importa é ser desagradável. Então, não é radical nem nesse sentido, nem no outro. É radical do termo latim radix, de onde vem a palavra raiz. Eu devo essa conotação do discipulado como discipulado radical ao outro teólogo
contemporâneo de Bonhoeffer, só que ele é holandês, chamado Herman Doivert, num livro chamado O Crepúsculo do Pensamento Ocidental, capítulo 8, ele vai tratar sobre o eu, como aquele lugar central. Ele não é o centro do universo, mas ele é o centro que se dirige ao centro, por isso que ele é central, porque ele está em direção ao centro, que é Deus, aponta para Deus. Só que o eu, Fabiano, o nosso eu, ele já por causa da queda, sobretudo por causa da queda, ele vive a sanha do narcisismo, que é a sanha dos espelhos. O espelho é aquilo que faz você ver seu próprio rosto. E só vê o seu próprio rosto porque por detrás do vidro você tem um estanho, aquela camada que fica atrás que impede a transparência. Você não enxerga através dele. Então todo o universo tem que estar bloqueado para que você possa ver a si mesmo. Então esse eu narcisista, ele é um eu que não vai se interessar por nada nesse mundo que não tenha referência a ele. Então, se, por exemplo, eu estou conversando com a Ari e a conversa com a Ari não interessa para mim, então, porque não sou eu o tema, eu simplesmente mudo de conversa. Ou se eu mudo de tema, se ele não consegue centrar-se no meu tema, eu me viro para você, Fabiano, e tento trazer para o meu próprio tema. Ou seja, o narcisista ele é sempre autorreferente, ele está sempre buscando o interesse das discussões desde que ele seja o tema. A troca do espelho pela janela é a proposta da radicalidade. Porque o que some? O eu. Não é você não quer mais enxergar você no mundo, você e a pessoa X, você e a igreja Y. Você quer enxergar a igreja, a pessoa e a pessoa, Cristo. Então, só tem uma maneira da gente poder quebrar essa deformação desse eu que perdeu a referência em Deus e usa a si mesmo como uma referência, que não é. Por isso que é auto-engano, é a ilusão. É a descoberta, pela graça de Deus, de que existe algo que vale mais do que o nosso próprio eu. É como o Tim Keller diz lá no Ego Transformado. O nosso ego é como o dedão do nosso pé. Ele tem a sua devida importância, ele traz equilíbrio, mas é muito estranho. Alguém que fica o dia inteiro olhando para o seu dedão, se admirando, dizendo, meu dedão é maravilhoso. Ai, que incrível meu dedão. Gente, olhem para o meu dedão. Olha como o meu dedão é maravilhoso. Pessoal, cantem um hino ao meu dedão agora. Todos juntos, uma só voz. Olha o meu dedão. Você não acharia estranho uma pessoa que adora o seu dedão? Pois é isso que eu quero estar dizendo. Uma pessoa que é egocentrada, ela é tão estranha quanto uma pessoa que adora um dedão. É algo importante. Mas por que dá tanta evidência? Se o maior equilíbrio não está no dedão. E quando a gente olha para o mundo e consegue enxergar por meio dessa janela, os céus proclamam a glória de Deus. Olha, isso é transcendência. Se a janela, você conseguiu enxergar algo maior do que você, e para isso você se esquece. Você vê, você fala, uau, eu não fui o tema disso aqui. Você cantou, você orou, e tudo o que aconteceu, o tema não era você. Para além E sabe o que é mais incrível? Você sentiu alegria e prazer nisso. E aí você descobre a alegria, né? E o mundo está sempre atrás de alegria. Já perceberam? É um desespero por ser feliz. Mas é dentro de uma espiral, muitas vezes descendente dentro do eu, e você não consegue se satisfazer. Você procura e você diz, quando eu tiver mais, quando eu tiver isso, quando acontecer isso, e vidas passam, né? Mas você olha pela janela e fala, tem algo maior do que eu. Isso é lindo, isso satisfaz, é tremendo a gente andar. E nesse mundo que a gente vai vendo, a gente vai podendo seguir a Jesus. A gente está falando de discipulado aqui. E, Jonas, quando Jesus chama alguém para segui-lo, o que ele está realmente pedindo? Que interessante essa pergunta, né? Primeiro que ela siga. Só que ela tem um empecilho. Ela tem que negar a si mesma. Ela precisa negar-se a si mesma. Não dá para seguir a Jesus dessa maneira. Porque é como se você tivesse dois senhores e você não vai conseguir agradar dois senhores. Ou você segue a Jesus ou você segue seu coração.
E o mundo está dizendo para você, para mim, o tempo todo: siga seu coração, siga seu instinto, siga sua intuição, siga o que está mais batendo forte dentro de você. Então, eu penso que quando Jesus diz: segue-me, a primeira coisa é: livre-se de uma pedra que está no meio do caminho. Essa pedra é você mesmo. E é impressionante como, mais uma vez, chamando o Keller, porque eu acho que um sermão maravilhoso, esse O Ego Transformado, que é um livretinho pequenininho. O título do livro no original é autoesquecimento, não é nem não é nem ego transformado. Ali fica mais fácil para as pessoas entenderem o tema do livro, mas o conceito que ele está desenvolvendo ali é o autoesquecimento. Né? Quando o sujeito, de repente, ele não está mais notando, não é, a si mesmo. Ele está vendo algo tão extraordinário diante dele que ele não tem tempo de se angustiar consigo mesmo, com a sua existência. E às vezes é uma luta, né? Porque aí as pessoas ficam, eu quero seguir Jesus, mas eu também não quero abandonar o meu eu. E essa Isso. tensão ali não se resolve enquanto você não nega-se a si mesmo. Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas essa luta às vezes permanece e a pessoa permanece na igreja um tempo e ela ainda está lutando com isso. E a gente precisa olhar para esses casos e ser uma ajuda, né? Falando, não, bora junto. Muito bom. E uma coisa que eu penso, Jonas, eu até queria ouvir você mais sobre isso, é que esse conceito, ele é muito. Todo mundo fala sobre discipulado, sobre radicalidade, como você falou, tem vários conceitos, inclusive os riscos que a gente corre de criar, setorizar, ou colocar crentes em medidas diferentes. Então, você tem aqueles que são mais radicais, aqueles que são menos, e especialmente na história da igreja nossa, pelo menos recente, a gente vê isso muito confuso ainda na mente dos cristãos e dos pastores também, a ideia de discipulado, mais talvez como uma cartilha de passos a serem seguidos. Então pega esse livro aqui, que existem ferramentas muito boas, de fato, né, explicando o cristianismo, tal, explanando essas questões, pegando talvez o Evangelho de Marcos ali, demonstrando, mas como você entende assim que seria de fato o que seria discipulado na prática na vida de uma igreja local? Talvez fugindo desses conceitos ou clareando um pouco para quem nos ouve, assim, como que eu vou fazer isso então, na prática? Eu penso que a gente tem ainda uma visão muito gnóstica do discipulado, que é mais ou menos o seguinte: se eu entendo os conceitos, se eu aprendi as lições sobre quem é Jesus, etc., eu sou um discípulo de Jesus. Então, isso é muito intelectual. Você tem um discipulado intelectualizado, Certo. porque ele é trabalhado com livros, com literatura, e pouco com imitação, com exemplo de vida, com ações, Certo. com a vida prática. Então, quando o discipulado na igreja ele perde essa dimensão do testemunho público fiel, qualquer um pode ser discípulo de Jesus. É só você entender, não precisa nem viver. Então, o discipulado, quando investe isso, e aí a discussão não é mais sobre você sabe, mas você vive. E aí o foco do discipulado não é o que você entende meramente, mas como você vive, como viveremos, para lembrar o livro do Schaeffer, né? A coisa muda. Porque eu não quero só entender quem é Jesus, eu quero saber como um cristão vive hoje no mundo que a gente vive, com um testemunho fiel. E eu não consigo encontrar isso nos livros, eu consigo encontrar isso só em pessoas. Eu preciso de cristãos fiéis no século XXI para eu aprender a viver fiel no século XXI. A doutrina do discipulado é uma doutrina de imitação de Jesus. E eu preciso encontrar alguém que imita Jesus. Por quê? Eu havia dito, né, que o discipulado é o ato de seguir a Jesus, né, e ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus nos termos de Jesus. Mas a condição para ajudar pessoas a seguirem a Jesus é seguir a Jesus. Mas como eu posso seguir a Jesus? Só tem um jeito: se uma outra pessoa me ajudar a seguir Jesus. E essa pessoa que me ajuda a seguir Jesus me permite seguir a Jesus com o seu modelo e ajudar outra pessoa a seguir Jesus nos termos de Jesus. É uma cadeia que vai da igreja hoje até Jesus, até os apóstolos. O cristianismo é uma cadeia de imitação que começou com os discípulos de Jesus, com a pregação apostólica, e segue até hoje, ininterrupta. Mas como é que a gente então vive a imagem de Cristo e a imitação de Jesus?
quando a gente encontra cristãos fiéis vivendo com testemunho público fiel. Por isso a gente precisa de testemunho fiel. Dentro da igreja e fora da igreja. As pessoas, elas vivem querendo sair dos mundos. A pergunta é como é que a gente vive o testemunho fiel em todos os mundos. Eu vivo o testemunho fiel na minha casa com os meus filhos, eu tenho que viver um testemunho fiel na minha igreja, eu tenho que viver o testemunho fiel na universidade, onde eu dou aula, na universidade onde eu estou estudando, nos lugares onde eu transito na esfera pública, eu tenho de ter o testemunho fiel, eu não posso ser um indivíduo que não tem uma preocupação com o testemunho do nome de Jesus. Por isso que o discipulado é o grande desafio do crente. E não existe discipulado sem igreja. Sim, importante. Não existe. Essa ideia do que você está trazendo, poderia colocar como adoração Isso. ajuntada, espalhada, nesse Isso, conceito eu gosto todo. disso. E eu gosto muito disso, acho muito bom isso, porque traz para a vida comum, como você está falando. E eu queria até tentar um pouco, Ari, aqui, a gente entrar Vamos numa lá. coisa que nos inspira muito na sua vida de igreja local. Assim, quem acompanha o seu ministério sabe a sua jornada pela filosofia e tudo isso. E agora, cada vez mais enfaticamente, ainda que pelos últimos 10 anos já trabalhando com a plantação de uma igreja local e tudo isso, a gente vê visivelmente, claramente, o quanto você tem dado ênfase em igreja local, na sua igreja local. E eu acho que o caráter formativo que a igreja local, então, nessa adoração ajuntada, tem é muito importante. Uma igreja que lê a Bíblia, canta a palavra, ora a palavra, explica a palavra, vive a palavra de Deus ali também. Fala um pouco, Jonas, para a gente dessa ideia da pedagogia, especialmente falando do culto cristão para essa formação cristã no discipulado. Como você vê e pratica isso hoje lá? Caramba, Fabiana, aí você me coloca uma questão que é a mais importante da vida. Ah, que legal. É aquela que a gente trabalha e pensa diariamente, que é resultado de uma mudança mesmo, de mente. Isso é importante para os pastores ouvirem, né? Que isso é tão importante. Fabiano, eu era um dos pastores que não acreditava que era possível fazer isso mais na igreja no século XXI. Olha só. Eu era alguém que via o seguinte, como eu observava a igreja. Eu já tinha seminário, já tinha feito seminário, já estava 20 anos de carreira ensinando no seminário, não é? Teologia, formando pastores de seminário e com uma visão. Cresci na igreja, então eu tive alguns lampejos de igreja saudável, de ver coisas assim impressionantes que ficam na memória. Você fala, puxa, mudou tanto a igreja, eu gostaria tanto de voltar naquele contexto. E aí o que acontece? Eu olho para um lado e vejo uma galera muito radical que faz uma espécie de idolatria daquela época. E é um grupo pequeno, radical, assim, bruto, radical nesse sentido, né? Belicoso. E eu falo assim, mas é por isso que isso aqui não pode vivenciar, porque isso aqui não tem vida. Não puro comunica discurso, com a geração. não comunica com a geração, porque em geral são pessoas que têm as ideias são boas, são corretas. O caráter é ruim, é muito ruim. Então, não inspiram a gente, não inspiram o jovem a servir a Jesus, porque não estão servindo nas suas próprias igrejas. As suas igrejas estão mortas, enterradas ali com gente, e eles mesmos não sabem como enterrar aquilo ali. Então, eu olhava isso de um lado e falava, puxa vida, não está certo isso. Isso aqui não está glorificando Jesus. Não pode ser o evangelho isso aqui. Aí eu olhava o outro lado, e era o outro lado que eu acabava acreditando um pouquinho mais, porque eu via mais gente, eu via aquelas coisas todas que, não, a gente não pode, a gente tem que fazer uma igreja para o mundo contemporâneo, a gente tem que ouvir o cara hoje, o homem do século XXI, entender os seus problemas. Eu falo, eu acho que é por aí, porque aquela igreja já não dá mais. Então eu vou trabalhar nessa aqui. Não acreditava que era possível uma coisa dessa. Aí, meu irmão, eu fui para Washington, D.C., no weekend, ali, caí do cavalo, né? Porque eu encontrei uma igreja repleta de jovens que me chamou a atenção, cantando hino, a uma só voz, com vigor, com serviço, um poder assim tão grandioso. Eu olhei para aquilo ali, gente, isso aqui, eu preciso de tudo, menos de dinheiro para fazer isso aqui. Então aquela lógica, sabe, Ari, de que para fazer uma igreja assim hoje eu preciso de dinheiro, de grana, muita grana para fazer igreja. Porque aí aquilo caiu por terra, porque não precisa de fumaça, não precisa de
tecnologia avançadíssima, precisa de pregação evangélica e precisa, não é, desse envolvimento intencional, né, de um líder com sua igreja. E aí foi o que o Débora representou para mim. Eu vi um pastor servindo a igreja de uma maneira tão extraordinária, eu disse assim, ué, eu achava que isso não era mais possível hoje. Eu tinha enterrado esse negócio achando que isso não voltava mais. Me enganaram, essa foi a sensação que eu tive. Não é possível. Deixa eu voltar para São Paulo, eu vou fazer alguma coisa pela minha igreja, eu vou plantar, se tiver que revitalizar a igreja, eu vim com a fome, Fabiano, assim, absurda. Quando os livros nem estavam publicados aqui no Brasil. Nada, era só mato. Para não mentir, tinha a Nove Marcas já tinha, o Vinícius da Fiel, ele já tinha feito um internship lá com o Mark Dever, eu já tinha acompanhado, né, a ida dele lá, já tinha visto algumas coisas que ele estava trazendo do Mark Dever, eu falei, puxa, esse menino está no caminho. Legal. Aí, cara, eu voltei impressionado. Aí eu falei, não, eu vou fazer com o que tem. E fiz uma coisa muito simples. E, cara, a igreja cresceu de uma maneira extraordinária. E, assim, isso se tornou para mim uma quebra de um tabu. Né? Ou seja, eu não acho que a questão é estilo musical, não acho que é uma questão de ter um piano ou ter vários instrumentos, não é uma questão estética, é uma questão de intencionalidade. Por exemplo, você pode ter muitos instrumentos, mas se você tem uma igreja que está olhando, é uma coisa. Certo? Você tem muitos instrumentos, a igreja está cantando, é outra. Você tem só um órgão ali e a igreja está assim, é uma coisa. Você tem lá um órgão, mas a igreja está cantando, é outra. A minha pergunta não é se tem instrumento X, Y, Z. A minha pergunta é, a igreja está cantando? E o que eu notei lá em CTBC, que noto hoje em minha igreja com muita alegria, que de fato faz diferença você cantar uns aos outros. A Bíblia não diz simplesmente para você cantar ao Senhor. Cantai uns aos outros. One another, né? Exato. Essa ideia de você ter, não é, o outro no seu horizonte. Quando eu vejo um outro irmão cantando, aquilo me encoraja também a cantar ao Senhor e louvar ao Senhor. Então, esse movimento, eu acho que fez a gente acordar para uma série de coisas que as pessoas dizem, não, isso aí é uma quebra da brasilidade. Não, cara, não é uma quebra da brasilidade. Você pode ter a sua brasilidade afirmada, mesmo nos hinos. Por exemplo, eu sou de uma igreja que tem uma tradição, entende? Por mais que eu queira mudar isso, ela tem uma tradição, ela tem uma história, os seus hinos estão ali. Quando eu retomo aqueles hinos e canto aqueles hinos, eu trago a história daqueles homens de séculos passados para dentro da minha igreja hoje. E aquilo tem um poder de encorajamento impressionante. Estamos cantando um hino que há, sei lá, 800 anos os irmãos cantavam lá atrás. Isso é extraordinário. E essa lembrança do evangelho, que aí o dia do Senhor carrega com mais ênfase, né? Aquele momento em que, depois do princípio do gotejamento, a semana inteira nos formando em cidadãos na forma desse mundo, a gente relembra a aliança, o pacto, a história da redenção. Descansa. Isso, toda essa coisa. É nesse ponto que eu penso que há essa conexão do discipulado com o dia do Senhor, em que você faz todas as coisas ao redor da palavra, inclusive como você está mencionando cantar. E você sabe, o que faz esse casamento do discipulado com culto, com igreja, parece bobo isso, mas é o diretório de uma igreja. Porque o diretório, o que é um diretório? É a lista de membros. Então, às vezes a gente não tem acesso a isso. A gente é membro, fica lá na secretaria da igreja, alguns sabem quem são os membros. Uma lista lá, não sei uma aonde. lista X. Mas quando os membros da igreja têm acesso a essa lista, todos conseguem se ver ali, saber quem de fato é membro da igreja. Somos, né? O compromisso desse grupo ele cresce, porque a ideia é fomentar o discipulado. Eu entendo, não sei se vocês concordam comigo, mas eu entendo que a principal missão de um pastor é tornar os membros da igreja leitores da Bíblia. Porque eles, sendo bons leitores da Bíblia, eles vão priorizar, não é, a igreja em missões e vão priorizar nas missões a igreja. Bons leitores da Bíblia
vão saber com clareza qual é a missão da igreja e que toda missão tem de desaguar na igreja e toda igreja tem de desaguar na missão. Então não tem como você ser apenas um leitor da Bíblia. Todo leitor da Bíblia é transformado pela Bíblia e não vai ser apenas um leitor, né, de uma torre de marfim. Que transborda, né? Por isso, o maior investimento que um pastor pode fazer no discipulado é transformar a igreja num campo de leitura coletiva. E quando a gente começa a pregar, envolver, engajar as pessoas na nossa leitura pessoal, porque é isso que tem que fazer como pastor. Eu estou lendo a Bíblia o ano inteiro. Eu quero estudar isso. Eu vou trazer os membros da igreja porque eu estou lendo. E não tem, as redes sociais não estão pautando eles, o noticiário não está pautando eles. A igreja também é uma fonte de pauta. Vou pautar com outro elemento, que é as escrituras. A nossa conversa não vai ser só sobre política, não vai ser só sobre arte. Não, a nossa conversa também vai ser sobre a Bíblia. Não é um ou outro, mas é tudo isso. E para isso acontecer, a gente precisa criar uma vontade na igreja de ler, de estudar a Bíblia. Então, se um pastor descobre a riqueza da leitura bíblica, a igreja vem atrás. E não conheço uma igreja que lê a Bíblia vorazmente e que não deseje se engajar com as missões e com o avanço do Evangelho. E aí a conversa do final do culto fica sobre esses temas periféricos à vida. A gente vai para a raiz, né? Que é o falando entre vós, né? Você sabe, Ari, que um dos pontos que a gente encoraja na igreja é a conversa sobre o Evangelho. Isso é muito legal. A conversação na igreja ela tem de ser encorajada. E você permitir que membros se encontrem durante a semana, seja para tomar um café, seja para almoçar, para fazer algum esporte juntos, mas que o objeto daquele encontro seja uma conversa sobre o Evangelho. Eu acho que todo mundo precisa ouvir o Evangelho. Eu preciso ouvir o Evangelho. Não posso só falar do Evangelho, preciso ouvir o Evangelho. Mas para ouvir, as pessoas têm de falar o Evangelho também. Então, quando as pessoas falam o Evangelho ali, elas criam uma cultura do Evangelho. E é impossível, numa cultura de leitura e de fala do Evangelho, conversação do Evangelho, que a igreja não se torne evangelizadora. Deixa eu colocar um ponto que é importante aqui nessa relação de evangelização e discipulado. Quando a gente começou a fazer as entrevistas dos primeiros membros da igreja, a gente perguntava, né, quem é Jesus, o Evangelho, e às vezes a gente recebia pessoas que já eram de outras igrejas, né? Aí a gente sabia que a pessoa era crente, já de longa data. Você perguntava o que era Evangelho, a pessoa não conseguia, sabe, dizia, Evangelho é tudo. Não, calma, vamos devagar. Vamos lá, vamos. Mas se eu ajudasse, a pessoa ia soltando tudo. Ou seja, ela sabe, mas ela não conseguia expressar. Vou colocar isso agora de uma outra maneira. Eu sou professor. E como pastor, a gente também tem aqueles nossos sermões que a gente já sabe do começo ao fim, né? Não precisa nem do esboço. A gente já pregou tanto aquilo ali que o sermão já está aqui. Se a gente precisar, aquele sermão sai de uma só vez. Se derem para a gente 1 hora, a gente faz em 1 hora. Se derem para a gente 8 minutos, a gente faz em 8 minutos. Porque aquilo ali está tanto na nossa mente e a gente falou tanto sobre aquilo que a gente tem um domínio sobre aquele discurso. Eu entendo que hoje as pessoas não conseguem mais dizer com clareza o que é o Evangelho, porque elas não conseguem mais falar sobre o Evangelho. A gente perdeu a cultura da evangelização. A cultura da evangelização é a cultura de falar do Evangelho. Quando as pessoas não falam do Evangelho, elas não têm os argumentos claros e precisos que precisam ser ditos. Então, quando você treina uma igreja para conversar sobre o Evangelho, você não só está trabalhando discipulado, você está forjando evangelizadores. Porque falar do Evangelho vai ser uma coisa tão normal para você e tão do cotidiano que quando você encontrar uma pessoa, o Evangelho vai sair, que é uma beleza. Não é? Porque você conversou, você falou, você não só pensou o Evangelho. O Evangelho tem que ser falado. E quando a gente escuta o Evangelho, a gente é encorajado. Então, os velhos têm de ouvir os jovens, né? Todos têm de falar uns aos outros do Evangelho.
Esse é um tema, desculpa, eu Fica sou tranquilo, vai lá. apaixonado por esse tema. Assim, para mim, o culto cristão e tudo isso que você estava falando, a gente, por exemplo, teve a experiência na igreja local de fazer isso, de ter uma liturgia do culto que ela é conduzida pela metanarrativa de criação, queda, redenção, Legal. consumação. Então, sempre começamos lembrando isso, e a gente faz isso agora. A igreja tem 7 anos e meio, há 5 anos nós fazemos isso, né? Que legal. E você começa a ver justamente isso aí, de transbordando na vida comum das pessoas uma compreensão do evangelho dentro de uma história maior, a sua história dentro de uma história Muito maior. bom isso aí. Cara, é muito legal. É um tema que para mim é muito caro, assim, eu amo muito esse assunto de liturgia, de culto e tudo isso. Tivemos juntos lá no Mark Dever também, né, com o Sim. Guari, passamos uma semana. Tiveram essa impressão também? Nossa, muito, Uau. muito, assim, foi impressionante essa para nós talvez o processo um pouco mais contrário do que você antes de ler ou ter muito material, né, foi lá. A gente Aham. então viu aquilo que os nossos olhos já tinham visto nos livros ali, agora Entendi. de forma visível, numa igreja local simples. Quando penso lá no tempo que a gente passou lá, uma palavra que define para mim a igreja lá é simples. Isso. Muito simples, muito simples, muito no melhor sentido da palavra, replicável, não no Isso, sentido de copiar e intencional. colar, mas no sentido, cara, você faz isso aqui em qualquer lugar, Isso. entende? É isso que é legal. E aí com o mesmo tema, né, que é isso, o evangelho. Então a gente, eu realmente acho que isso está muito, talvez por isso que eu puxei a conversa para isso, porque para mim o discipulado está muito conectado com isso, entende? Eu acho que é a melhor forma da gente viver discipulado. Mas com certeza. E a sensação que você tem quando você está ali, quando a gente foi lá, falei, essas pessoas entendem o que está acontecendo. Isso. Elas não são espectadoras, É. elas estão entendendo, elas estão engajadas, elas estão participando da vida da igreja. A gente teve testemunho. Cara, isso é muito bom, né? Pessoas que É, entraram na é. igreja depois, a gente tem uma coisa mais certa. É a primeira vez que eu entro numa igreja evangélica, eu entendo o que está acontecendo no culto. Eu falei, cara, é isso aí, entendeu? Você compreender, você estar lá e faz sentido, tem uma narrativa. Que também é uma coisa contrária ao que E a não gente é vive hoje. Não tem mais algumas narrativa coisas. em nada, né? É tudo, né? O que acontece é intencional. Perfeito. É bom demais, joia. E aí, Fabiano, tem mais? Vai lá, cara. Eu sei que Se você deixar, eu vou. tem, eu sei que gosto, você entendeu? não vai parar, mas Então vamos segue lá. aí. Então, dentro dessa comunidade de pessoas seguindo Jesus, a gente vai querer, não é um método, isso ficou muito claro hoje, não é Isso. apresentar, olha, você vai fazer às 16. Alguém falou uma vez para mim, pastor, eu não preciso de discipulado, porque eu já completei as 16 lições. Uau. Aí, gente do céu. E aqui a gente colocou, não, a gente é discípulo até o final. Esse é o carro-chefe. Não, discipulado nunca acaba, Isso. porque nós somos seguidores de Jesus e ele nunca acaba. É isso. Sempre tem mais do que aprender e conhecê-lo e amá-lo e servi-lo. A gente vai estar caminhando e aí a gente vai chamar outras pessoas. O privilégio de estar na igreja, porque a gente não faz isso sozinho. Não Sim. é olhar para o dedão ou para o Isso. umbigo, né, e ficar ali girando no nosso mundo, mas é falar, opa, vamos junto, vamos caminhar junto. E a minha pergunta, pastor, é quando que a gente vai apresentar o custo do discipulado para aqueles que estão chegando? A gente vai fazer isso no processo? Ele vai Sim. descobrir isso sozinho? Ou a gente tem que falar já na largada? Ó, tem custo, meu cara. Você quer vir? Como que é? O custo é inevitável. Não tem seguidor de Jesus que não passe pelo custo, porque o custo já começa com a negação do eu. Então não tem como. Quando o cara segue Jesus, ele já Por isso tá na etiqueta. já está lá. Ele já teve que negar-se a si mesmo. Então ali todos os outros atos são desdobramentos dessa negação do eu. Né? Então a gente não precisa inaugurar e dizer, olha, tem um passo de custos que você... Né? Mas eu gosto muito da expressão custo discipulado, porque as pessoas elas estão acostumadas a imaginar uma graça barata, né? Já que a gente começou com um Bonhoeffer hoje, né? Com um discipulado barato. Seria um discipulado barato. Um discipulado em que eu não entrego nada, em que eu não sofro nada, em que eu não tenho que abrir mão de nada. E não é isso. Né? O discipulado de Jesus ele tem um custo não para a salvação, mas é o custo por causa da salvação. É porque você foi salvo, não é? E existe um custo do discipulado.
Ó, veja, é, o Evangelho não está dizendo assim, existe um custo para você ser salvo. Então pague esse custo para você ser salvo. Não, está dizendo, não, você foi salvo. Só que quando você se tornou salvo, isso tem um custo. Por que tem um custo? Porque a primeira coisa que você vai descobrir é que você tem um pertencimento a uma a um povo. E esse pertencimento a esse povo vai colocar você numa tensão. Vai, não tem como. A igreja nunca está livre da tensão, nós e eles. Nunca está livre. A gente quer se livrar disso, né? E quer tirar os limites, né? Ainda mais na nossa época, que o questionamento da autoridade é um questionamento já de pronto, é o de base, né? Então, mas essa linha que separa os que são da igreja e os que não são da igreja, a gente quer tirar ou quer deixar ela nebulosa, né? Mas é justamente quando essa linha é muito clara que a gente percebe os custos, né? Seguir a Jesus vai colocar você em situações de desafio. Tiago já diz isso logo de cara, não é? Quando ele se refere à igreja, que ela precisa considerar, não é, um motivo de grande alegria o ter de passar por várias provações. E essas provações, elas não são, ele não está falando ainda das tentações, não é? Que são investidas malignas contra os fiéis. Mas ele está falando das provações como testes de Deus para o amadurecimento do crente. O crente não amadurece sem esses testes, sem essas provas. Essas provas é que testemunham a nossa fé, a veracidade da nossa fé e o testemunho fiel que a gente dá. Então, por essa razão, eu penso que o custo do discipulado é o custo dessa prova. Não tem como a gente viver hoje no mundo, não é? E não enfrentar as tensões pelo fato de sermos cristãos. Sim. Tá? Eu acho interessante, Jonas, que eu lembro do seu livro, lá, Curso do Discipulado, quando você fala justamente sobre esse tema principal, que é o curso do discipulado, me chama a atenção, porque Jesus mesmo vai falar isso, né? Porque quando a gente pensa em custo, você está pensando em perder. Isso. E aí você fala lá de perder, mas tem ganho. Então, quando você precisa calcular, se você, nesse ponto, quando que a gente fala de calcular ou não calcular e tal, mas o que tem de ganho e de perda, assim, no discipulado, né? Eu achei isso muito legal. Sim, porque você vai perder, obviamente, de um lado, uma série de coisas. Mas o que você ganha no discipulado é, é aquilo que não perece, é aquilo que permanece. Né? Então, todas as vezes que a gente engaja no discipulado, no ato de seguir a Jesus, a gente vai lidar com sacrifícios. Os sacrifícios estão aí. Não é? No entanto, esses sacrifícios vêm acompanhados da coroa da vida. Por isso, Tiago ele é importante, porque você tem a aprovação, mas depois que você é aprovado, você tem uma coroa. Ou seja, você tem um sacrifício, mas você tem um ganho. Isso é redenção. Jesus não sacrificou-se apenas. Não é uma perda mera. Você tem ali um ganho. Ele morreu pelo seu povo. Todo ato redentivo é um ato de perda e ganho. Você dá vida por alguém. É isso que ele vai fazer com Pedro. Ele quer que Pedro entenda isso. O discipulado tem um custo. Custou o sangue de Jesus. Vai custar também o seu, Pedro. Né? Então, é claro que as medidas do Pedro e de Jesus são completamente diferentes, porque o Salvador é Jesus, inclusive de Pedro. Mas o próprio Pedro vai sofrer na pele o custo do discipulado. Né? Ou seja, não dá para a gente seguir a Jesus e esperar que nós não vamos enfrentar tensões e conflitos. Os conflitos estão aí, desde casa, desde no trabalho, no lugar onde a gente está, onde o evangelho for pregado na sua pureza, ele vai gerar conflito e a gente vai ter que enfrentar os conflitos. Agora, eu não vejo um Jesus enfrentando conflitos da seguinte forma, né? Quando ele diz, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Eu não vejo Jesus mostrando para a gente uma ovelha super poderosa que no meio dos lobos saca uma espada e sai matando os lobos. Veja o que Jesus está dizendo, eu vos envio como ovelha no meio de lobo. O que é enviar uma ovelha no meio do lobo? Deixa eu alimentar esses lobos aqui. E vão me devorar, Deus.
processo de transformação de um lobo numa ovelha passa pela devoração. Todo lobo que se tornou uma ovelha devorou uma ovelha. Não tem por onde passar, né? Alguém nos falou de Jesus, alguém nos entregou Jesus, alguém mostrou Jesus para a gente. Alguma palavra a gente devorou e algum mal a gente fez. Porque ninguém, né, em sã consciência, vai receber o Cristo sem resistência. Aí você diz assim, mas eu cresci na igreja. Uhum. Eu sempre fui amigo de Jesus. Não. Essa resistência, se não apareceu, ainda vai aparecer. Quando a gente se encontra com o legalista e o moralista em nós. Fabiano. Aí o sujeito Tá na lá. hora vai dizer, caramba, eu estou lutando com Jesus dentro da igreja. Sim, meu filho, você está lutando, resistindo a ele. Talvez de uma das formas mais resistentes. Mais resistentes, né? Mais resistentes. Que ela é muito parecida com o ideal, né, de um discípulo de Jesus. Né? Exato. Ela se esconde. A resistência é aquela tal história, né? Um sim, ele precisa ser dado depois de lutar-se com um não, né? Um verdadeiro sim, ele tem que ser dado depois de um não. Né? Você está ali dizendo não, 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 fim. Esse é o da conversão. Não, não, não aguenta, é isso mesmo, tá certo. Uhum. Então você tem uma resistência. E eu entendo que ninguém vai ter uma experiência real de conversão sem antes resistir a Jesus. Jesus, ele será sempre uma fisgada no nosso coração. É porque a boa notícia do evangelho, ela tem a má notícia antes, né? E ela, a gente não gosta dela. Não, essa é a parte que não... ofensiva, né? É ofensivo, é ofensivo. E na medida que a gente está levando esse evangelho, né, a gente corre esse risco de sofrer, ser devorado. Recentemente, um pastor abrindo uma igreja na cidade de Araucária, aqui na nossa região, me pediu alguns conselhos. Eu, conversando com ele, falei, olha, provavelmente a igreja vai custar a sua vida, mas vai ser o maior privilégio que você vai ter na sua vida. Muito alto, né? Você vai saber que esse é o maior privilégio que você vai ter. Isso é bom demais, né? Muito, muito. Se você não sabe, a gente às vezes no ministério pastoral, né? Você vai perceber em alguns momentos que algumas pessoas vão te tirar a paz. Porque você está ali, você está servindo e aquilo te suga. Né? Pessoas que vão sugar você. Né? Mas elas precisam. Elas precisam. Uau. Elas saem dali do seu gabinete dizendo, pô, falei tanta coisa ruim. Obrigado por me ouvir. A gente tem uma dificuldade difícil de receber as dores. E todos nós, se a gente está falando de discipulado, que a gente é discipulador, foi discípulo, e ninguém escapa do que a gente chama de discipulado. E aí, pastor, posso fazer uma pergunta? Deve. Como que você foi discipulado na sua vida? Pode falar das pessoas? Sim, não sei. Claro. O que aconteceu? Como que foi esse processo na sua vida? Para mim, quem primeiro marcou o discipulado na minha vida é minha mãe. Sombra de dúvida. Ela que discipulou a gente, depois meu pai, obviamente, com a conversão dele. Os dois sempre me ensinaram a decorar versículos, me ensinaram a amar Jesus. Mais do que todos os teólogos da Inglaterra. Mais, não tenha dúvida. Eles estão numa prateleira. Pronto. E eu devo muito, muito a tudo que o amor por Jesus, a dedicação pela igreja, a vida deles. Então, é bom eles foram ouvirem, né? Quem me discipulou primeiramente na vida foi minha mãe e meu pai. Não tenho dúvida disso. Sou grato. O amor que eu tenho pela palavra eu devo a eles. Foi eles que me ensinaram a amar as Escrituras. Então, eles com certeza. Aí, obviamente, tem na sequência pessoas que marcaram, né? Eu dediquei o curso de discipulado, por exemplo, à irmã Durvalina Bezerra. 16 anos, quando entrei no seminário, foi aquela mulher que me ouviu, foi ela que me discipulou, foi ela que, ao longo da minha jornada, foi me ouvindo e me ensinando diversas coisas sobre o Evangelho, sobre teologia. Eu devo muito à irmã Durvalina, muito. Ela é mulher de Deus, mulher de Deus.
Claro, tive outros nomes importantes, né? Reverendo Os Linhares, que não está mais com a gente, mas foi meu professor de seminário. E depois, quando eu comecei a dar aula no seminário, a gente ia junto. E que homem piedoso, homem de Deus. Então, nunca me esqueço as idas e vindas no seminário, né? As conversas que a gente tinha, conversas profundas, sabe? Então, Reverendo Os Linhares foi uma figura importantíssima. Doutor Rousseau Shedd, né, sem sombra de dúvida, as viagens, as oportunidades que tive com ele de viajar esse Brasil todo, nas conferências. Eu lembro de uma foto sua lá, É. pegando autógrafo com o Shedd bem novo, cara. Olha aqui o Jonas não tinha nem barba. Acho que você mostrou essa foto e eu achei tão legal. Não, essa turma toda. E hoje, quem me discipula assim, de maneira forte, precisa, são os presbíteros da minha igreja. Que legal. E que coisa incrível, né? A maioria deles foram meus alunos. Uhum. E hoje eles é que me ajudam, eles que me supervisionam, eles que me ajudam nas tomadas de decisão, que me dão as palavras de encorajamento quando eu preciso. E se eu precisar de um puxão de orelha, são eles que... Então, não estou sozinho. Eu sei que sem eles eu vou ser uma bomba relógio, vou explodir, não vou fazer bem para as pessoas. Louvo a Deus por causa daqueles homens, são homens de Deus. Tem me ajudado a ver Jesus na vida deles, na maneira como eles cuidam das suas esposas, dos seus filhos. Então, sou muito devedor, amo estar com eles, servir a igreja com eles, é uma delícia. Isso é muito legal que você falou, né? Porque às vezes alunos, filhos na fé, né? Eu não gosto muito de chamar de discípulos, porque os discípulos são de Jesus, e isso é muito legal, né? Porque o discipulado não é centrado em quem está sendo discipulado ou quem está discipulando, é centrado em Cristo. Exato. Então nós olhamos para o mesmo lugar e às vezes parece que com o passar do tempo até esses papéis podem se inverter entre pessoas que nós evangelizamos ou discipulamos ou ensinamos a caminhada, então se tornam pessoas que depois de alguma forma também falam na nossa vida a partir dos princípios de Cristo, né? E você falou sobre as suas referências, começando muito bem sobre sua mãe, que merece, seus pais, que merece essa honra, claro. E Jonas, assim, como você percebe, pastor, esse lugar de simplicidade? A gente falou um pouco do discipulado na vida da igreja, no dia do Senhor e tudo isso, mas no dia a dia, assim, como que se dá o discipulado numa vida comum, entendeu? Ótimo. Como que a gente pode fazer isso? Você acha que usou uma palavra-chave para isso? Narrativa. Legal. A gente precisa saber que a gente está no novo êxodo. A gente tem que ler o nosso novo êxodo. Não é? A gente tem de ler a peregrinação que a gente está fazendo. A gente tem de ler os banquetes que a gente tem na ceia do Senhor com a igreja, como antecipação das bodas do Cordeiro. A gente tem de vivenciar a história da redenção de uma maneira narrativa, forte na vida da igreja. Estamos no domingo, quando estamos juntos, reunidos no domingo, nós estamos ali no dia do Senhor. Entende? Então, entender o que significa o sair de sua casa para se envolver com os irmãos no culto, no mesmo lugar, para adorar o Senhor. E o que significa isso no plano narrativo, eu acho que é um dos elãs vitais de um pastor e sua igreja. Um pastor que não consegue trazer a sua igreja para a peregrinação e não coloca a igreja no caminho da jornada, como o peregrino de John Bunyan, né? Passando por todas as intempéries e descrevendo tudo aquilo à luz da jornada à cidade celestial. Deu de vista uma história linda para seguir junto com sua igreja, com os membros de sua igreja. A gente tem que ligar nossas histórias à história da redenção. Especialmente porque muitas vezes a gente, nesse novo êxodo, o que acontece? Na igreja local, né? A gente acha que discipulado radical é só para missionário, que vai para não sei aonde, né? Ou que acaba indo, e a gente sustentando ele aqui, mas quem está fazendo o discipulado é os pastores, é o missionário, e talvez isso não seria para todo cristão, esse movimento de todo mundo seguindo, andando, isso talvez impacta a forma como a gente trabalha, porque
A gente não tem mais essa dicotomia entre secular e sagrado, tudo é sagrado. A gente está vivendo essa realidade do trabalho, família, dinheiro, que o Fafá está colocando aqui, essa simplicidade de viver o evangelho com outras pessoas. Conversas significativas ao Isso. redor do evangelho. Então, né? o meu trabalho não está separado, está junto aqui. A gente, Isso. como, cara, hoje meu trabalho foi difícil, eu lutei com isso, andei assim. E você ter isso é muito bom demais. Como que você enxerga isso? Olha, Pastor? você tocou num ponto importante aí, mais um. Eu acho que as pessoas acham que o discipulado é um ministério. Então, o discipulado é o testemunho cristão. Não existem pessoas que foram chamadas para o discipulado como chamadas para o ministério pastoral. O discipulado não é um ofício. Só tem 2 ofícios, diáconos e presbíteros. Talvez se fosse, seria o chamado de todos, né? Isso, o discipulado, ele é a natureza do cristão. Um cristão que não discipula não é cristão. Uma pessoa, ela autentica a sua vida cristã no discipulado. Se ela não é discipulada e não discipula, alguma coisa está errada ali. Está alguma coisa fora do lugar. Ali a gente tem que questionar essa conversão. Essa conversão está sob cheque. Ela está em cheque. Se você não é discipulado e você não discipula, se você não é ajudado a seguir Jesus e não ajuda outras pessoas a seguirem Jesus nos termos de Jesus, alguma coisa está fora do lugar. Essa pessoa precisa ser encorajada a seguir a Jesus e ajudar outras pessoas a seguirem Jesus. Mas se ela disser, não gosto de gente. Mas o céu é só gente. Alguma coisa está errada, então, acho que você entende? Não tem essa, eu sou crente, mas não gosto de gente. Eu estava conversando com um sujeito que estava dizendo para mim que ele tem um chamado pastoral, mas ele não gosta muito de lidar com pessoas. Imagina. Só sobra uma boa gargalhada mesmo. Eu sou pastor, mas não gosto de gente. Não gosto de gente. Complicado, né? E pode acontecer. Vai lá. A gente já está nesse tema de igreja local né, a gente já falou bastante sobre igreja aqui, mas ao mesmo tempo você trouxe esse ponto, porque as pessoas muitas vezes têm essa dúvida, né? Qual é o meu chamado, né? Porque todo mundo passa por isso na vida. E se a gente pensar disso de forma mais simples, cara, seu chamado, você não sabe qual é? Deixa eu te mostrar aqui. É fazer discípulos, é seguir a Jesus e ajudar outros a segui-lo. Porque quando a gente pensa, e entrando talvez nessa temática mais de novos ministros, de novos pastores, pessoas que vão servir na igreja, seja áreas de ensino e tudo isso, a gente sempre se pega ali tentando entender a motivação daquela pessoa. Então, porque eu, por exemplo, penso, a gente tem conversas assim no presbitério, lá na igreja local, sobre isso, de alguém que tem interesse de servir no ministério, e nós pensamos primeiro, conversamos com essa pessoa perguntando se ela quer ensinar, se ela já fez isso ali, então, pegando e abrindo a sua Bíblia e ensinando um cristão mais novo. Então, se tem desejo pelo ensino, ensine alguém da forma mais simples possível, que é o fazer discípulos. Como você vê, Jonas, isso e como você trata isso lá na sua igreja local? Que tem muito a ver com a escola Charles Spurgeon, com a formação de novos ministros e tal. Essa ideia toda de formação ministerial, como ela começa, como o discipulado pode desdobrar nisso, como Sim, você, muito boas perguntas. sabe, pode formar discípulos nessa ideia mais agora de pessoas talvez vocacionadas e tudo isso. Quando a igreja toda ela sabe o que é o discipulado e se engaja no discipulado, ela com certeza sabe a diferença entre o trabalho do discipulado e um ofício pastoral. Ela sabe a diferença. Porque o discipulado não exerce governo, só o ofício exerce o governo. E os foram chamados para o ministério pastoral, exercem o governo pela pregação da palavra. Então, o pastor não governa com ordens. Faz isso, faz aquilo. Governa com o ensino da palavra. Isso também é discipulado. Ele vai orientar a igreja, vai dirigir a igreja através da palavra. Esse é o instrumento dele. O tempo todo ele está trazendo a palavra para os irmãos e dando diretriz. Ele abre a Bíblia e dá uma diretriz para a igreja. Ele abre a Bíblia e ele faz isso todo domingo. Então, alguns irmãos serão chamados para isso. Eles vão perceber que o coração vai queimar. Não precisa acontecer nada de extraordinário. Basta ter o desejo. Essa é a primeira coisa. O sujeito deseja. Mas Aquele que almeja, né? Essa passagem. Mas aí suponhamos que ele deseje. Puxa, fala comigo, Jonas, eu desejo. Olha, mas não é suficiente.
Portanto, é Outros necessário que... presbíteros, exatamente, outros presbíteros precisam observar e olhar para vocês assim, esse é um pastor, mas é suficiente? Não, uma igreja inteira tem que olhar e ver que você é um pastor. Então, a formação ministerial é a consolidação desses 3 movimentos. Movimento subjetivo do candidato, ele deseja. Movimento de validação pastoral dos presbíteros e de validação da congregação. Então, quando você tem essas três instâncias presentes, você está diante de um candidato ao ministério pastoral. Então, o que a gente faz é isso, reconhecer esses rapazes, alguns mais velhos, outros mais jovens, mas que, em primeiro lugar, desejam, e é mais do que desejam, que outros presbíteros também enxergaram. Então, agora falta a igreja. Então, vamos fazer a formação ministerial, porque no formação ministerial a igreja também tem condições de vê-los ensinando, vê-los servindo a igreja, vendo eles amando a igreja, porque eles são treinados a dar a vida para a igreja. É sobre isso. Legal. É sobre como fazer da igreja, não é, o tesouro de suas vidas. Muito bom. Ou seja, o pastor precisa ter consciência. Não é? Aquela consciência que eu acho que caiu sobre Pedro, quando Jesus disse, Pedro, tu me amas? E aí Pegou. ele disse, e aí apacenta. Não é? Então, por quê? Porque Pedro sabia o que significava não apacentar, mas o que significava amar. E o ponto dele de reticência, de hesitação, não é obedecer Jesus e apacentar as ovelhas, mas é amar. Porque não é só amar do jeito dele. É só gostar muito, né? É amar como Jesus amou, dando sua vida. Em termos de Jesus, como você falou. Nos termos de Jesus. Isso. Então, no momento em que Pedro percebe que Jesus está dando para ele cuidar, coisa mais graciosa, porque ele deu seu sangue por aquilo ali. A igreja é valiosa para Jesus, percebe isso? Tão valiosa que Jesus deu seu sangue por ela. Ele está pegando essa igreja tão valiosa, esse tesouro tão incrível. E é agora que pesa para Pedro, né? Para você, seu traidor. Como Jesus vai entregar na mão de um traidor, alguém que já o traiu, alguém que ele mais ele ama. Eu acho que tem um grande mistério ali, e para mim o mistério se reduz na consciência de Pedro. Pedro antes, ele não hesitava. Claro que eu vou dar minha vida por ti. Né? Aqui ele hesita. Aqui é o Pedro que, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas do meu jeito. Agora você está pronto. Porque agora você sabe que para fazer isso aí, você depende de algo muito mais do que suas palavras. Você pode dizer, vou ser fiel até o fim. São suas palavras. Mas você precisa mais do que palavras e vontade para ser fiel. Você precisa da graça. Pedro aprendeu que para ser fiel precisa da graça. Para cuidar da igreja precisa da graça. E é aí que eu acho que a gente vai trabalhar com esses jovens. Amar a igreja dependendo da graça e não de si mesmo. Isso não é fácil ensinar, não. A gente às vezes não aprende direito. Sim. Então quer dizer, pastor Jonas, que não adianta eu só fazer um seminário bíblico que eu vou virar pastor? Então, eu acho que o seminário ele é uma grande ferramenta. Eu sempre digo aos mais jovens, faça o seminário. Claro. Os mais velhos que querem fazer o seminário, façam também o seminário. Vejam o seminário como um grande instrumento. Mas o serviço na igreja, ele precisa do seminário e de outro pastor junto. Se você não estiver trabalhando com um pastor, você não vai saber como fazer. Então, basicamente, a formação, ele lida com questões eclesiológicas. Né? Então, a gente passa o primeiro ano lendo só eclesiologia. Legal. Segundo ano, só exposição bíblica. Só aprendendo a analisar a forma da Bíblia. E no terceiro ano, mais questões eclesiológicas, mais de ordem mais polêmica, né? Que são
aspectos, que é disciplina e etc. Distinções teológicas ali. E todas, né? sempre disciplina, casos. Sim. Ah, mas se acontece isso na igreja, como é que a gente Como que lida? faz, Como é que né? a gente faz? Como é que a Bíblia orienta? Como que a gente parte da Bíblia? Quais são os textos que a gente tem que ter em mente? Então, é um treinamento para alguém que quer servir a igreja com amor e com carinho. Então, por isso, um dos temas acaba sendo discipulado. E aí o pastor tem de ser discipulado e ser um discipulador. É. Ou seja, um pastor que não consegue supervisionar e não é supervisionado, não vai ser pastor. Perde toda a Então, autoridade. no formação, eles já têm, entre os presbíteros, um tutor. Uhum. Eles já faz parte do formação, eles prestarem contas para um presbítero tutor, que vai acompanhar eles ao longo dos 3 anos. Pelo menos 6 encontros por ano eles precisam ter, no mínimo, eles precisam ter com relatórios de supervisão. Então, eles precisam passar por supervisão, ou seja, um pastor que não consegue se submeter a uma supervisão, que ele vai exigir a supervisão da igreja? Possível. Você só vai supervisionar bem se você souber ser supervisionado. Então, hoje a gente tem uma prática de supervisão pastoral na igreja muito pobre, porque os próprios pastores não sabem ser supervisionados. Então, como é que ele pode supervisionar se ele nunca foi supervisionado? Ele não sabe os efeitos disso para a vida de uma pessoa. Como é que ele pode saber que ser supervisionado é bom e que não se confunde com o Big Brother, né? Que está ali querendo saber de todas as coisas, mas que é cuidado, que é carinho, se ele nunca foi cuidado? Então, eu acho que boa parte dos problemas que a gente tem de desânimo, desmotivação, de frustração entre pastores na igreja, surge muitas vezes de uma vida solitária. Vida solitária. E talvez ele nunca experimentou essa vida de supervisão. E ao mesmo tempo ele está ensinando para a igreja Uhum. que a igreja precisa conversar, que a igreja precisa discipular, mas ele mesmo está sozinho. Ele mesmo não ele construiu uma muralha em torno de si mesmo para se defender, que, de certa forma, ele fica defendido, mas, ao mesmo tempo, vulnerável ao pior de todos os inimigos, ele mesmo. Então, a supervisão é super importante. Os pastores não podem ficar sem supervisão. Mas essa coisa que você está falando, essa dinâmica da formação ministerial, já começar numa perspectiva assim, isso é muito bom, porque cria uma cultura na igreja nesse Sim, sentido. já começou assim. Aqui, por exemplo, com a escola Charles Spurgeon, falei, né, mencionei, a gente tem alunos que são membros da igreja, estão nesse processo de formação ministerial na igreja local, e a gente já teve várias situações em que professores aqui falam, não, isso aí você tem que ver lá com a tua igreja local. Isso. Então, essa aliança é muito interessante. Quantas vezes, né? Você E a gente sabe tá melhor do aqui- que eu disse. Eu estou falando só de uma coisa, é a sua vida diária isso aqui. Então, que os seminários façam mais isso também e que as igrejas também façam mais isso. Então, sim, tem um papel de ensino teológico que a igreja não vai conseguir Não vai suprir conseguir, não vai. tudo que vocês fazem aqui e tal, e outros seminários Exato. no Brasil, Martin Busser e tal, Exato. tanta coisa legal, mas tem um outro papel que o seminário não vai fazer, Isso. E esse é o pastor que vai fazer. entendeu? Não Então, se pode uma correr igreja disso. cresce nessa cultura de formação ministerial, então prestação de contas, uma pluralidade num presbitério, essas coisas todas vão se tornando... Sabe como que a gente fez para engajar a igreja nisso? A igreja comprar os livros de todos eles. Olha que legal a ideia, muito bom. Então, a igreja via eles recebendo os livros que a igreja mesmo estava investindo. Que legal, muito bom. E a igreja está investindo e está vendo o jovem crescer. Uhum. Hoje, boa parte da igreja é pastoreada por pastores que ela viu crescer ali na igreja. Nossa, muito legal isso. Ela falou, puxa, a gente investiu esse jovenzinho, hoje casado, com filho, pregando, ensinando na escola bíblica da igreja, um testemunho fiel, público. Então, isso encoraja demais a igreja. Encoraja demais a igreja. O pastor tem de tornar a formação ministerial porosa. A igreja Legal. precisa ver, ela precisa enxergar isso, precisa ver isso acontecer. Né? Muito bom. Eu acho que isso traz vida para a igreja. E eu mesmo tive o privilégio, porque eu estava no seminário e tinham muitas pessoas que vinham de muito longe, passavam anos ali. E quando eu sentia, o que eu via? Quando eles voltavam para a igreja igreja não os conhecia, ele não entendia mais, porque a igreja é dinâmica, a igreja é muito viva, e eles perdiam essa Tato ali, né, a vivência. linguagem, né? E eu tive o privilégio de estar com o meu pastor, acompanhando, e muitas lições de observar ele ali nos momentos, às vezes, de luta, de desânimo, de Sim. visita, eu vou com você,
incomodei demais meu pastor. E os seminaristas naturalmente fazem isso, né? E eu lembro que eu comprei meu primeiro carrinho num Corsa roxo, né? Eu falei, cara, eu tenho que mostrar isso pro pastor, né? São essas coisas da vida. Legal. E eu chamei ele, e ele estava super atarefado, ele foi até a frente da igreja, saiu, atravessou, ele olhou, assim, era um Corsa roxo, né, cara? Velho, assim, ele falou, tá, continua cuidando das coisas de Deus e Deus vai continuar cuidando de você, cara. Olha aí o teu carro, né? É bom demais. Legal. Outras vezes, com ele andando, vendo, e ele soltando um pensamento, pensando, e eu estava ali do lado e absorvia aquilo. Porque isso, você andar com um pastor, primeira coisa, vai dessacralizar. Você vai perceber, puxa vida, ele é uma pessoa normal, né, como eu, né? Então você começa a perceber, puxa, não é tão difícil assim ser crente. Quando você está do lado de homens intocáveis, você não consegue percebê-los no dia a dia, a única sensação que você vai ter é, puxa, muito difícil ser como ele. Os melhores pastores são aqueles que trazem a gente para perto, e as pessoas olham e dizem assim, puxa, dá para ser um pastor sim, eu posso ser um pastor. Infelizmente, muitos pastores acabam perdendo essa coisa essencial, porque a gente sabe a vida corrida do pastor e essa coisa da leitura e do estudo teológico e tudo, e perde o essencial. Né? Com certeza. Que os novos pastores aí em formação possam aprender também isso, né? Eu não diria comigo, mas pelo menos com esses irmãos aqui e com tantos que vieram antes de nós, assim, né? Que nos ensinaram, os nossos pastores também. Eu acho que isso talvez fique uma lição importante para a gente poder aprender o que realmente é o ministério cristão, tanto do cristão leigo, que não é a melhor palavra, mas sim, todos entendem, dá para entender. e aqueles que então se desenvolvem no ministério. Que os pastores possam falar, não, me imita. Vem comigo, cara, como vamos Paulo. Andar. Nossa, gente, vamos lá. E isso é bom. Quando a gente tem esses homens na nossa vida, uau, muito bom. Tá bom. Vamos começar a concluir, porque o pessoal aqui da equipe já está fazendo vários sinais aqui para mim, né? A conversa virou uma conversa entre amigos aqui, está fluindo e a gente queria continuar. Talvez aqui alguém está ouvindo hoje e pense, né? Está um discipulado, né? Eu não consigo viver isso e acho que a resposta é essa. A gente sozinho não dá. A gente não consegue, a gente vai ter que negar o eu, seguir Jesus. E, pastor, quero terminar dizendo aí como o evangelho, então, torna o discipulado possível. Como que a gente pode encarar essa vida de discipulado? A negação do eu é a membresia. Ninguém se torna membro de uma igreja sem negar-se a si mesmo. A igreja é um milagre. Você vai se unir a pessoas que você jamais se uniria nessa vida pela sua própria escolha, porque elas não têm nada a ver com você. Mas é fruto de um milagre. E você está ali, com aqueles irmãos totalmente diferentes de você, com visões assim, estranhas da vida. E você também é estranho a eles. Mas alguma coisa torna toda aquela massa de gente um só povo. E é ali que a gente esquece quem a gente é. Numa igreja não se tem mais um dedão centralizado. Você tem a cabeça que é Cristo. E todos ali estão obedecendo ao seu Senhor. E não tem como você vivenciar a igreja sem negar a si mesmo. Qual é a prova de que eu neguei a mim mesmo e estou seguindo a Jesus? Eu sou membro de uma igreja. E não sou membro de uma igreja simplesmente arrolado no diretório da igreja. Não falto os domingos de minha igreja. Todos os movimentos da minha igreja, estou pactuado com ela. Quero saber o que está acontecendo, quero vivenciar com os meus irmãos, quero que orem por mim, quero que eles também recebam as minhas orações. Não tem nada que evidencie mais a negação de si mesmo do que alguém que ama a igreja. Não uma igreja parecida comigo, né? Isso que você falou, a comunidade sobrenatural, como diria um autor que nós gostamos. Muito bom, muito bom. O evangelho torna isso possível. Isso, muito legal, pastor. Jonas Madureira, obrigado por estar aqui conosco hoje, por compartilhar sua vida, suas reflexões, seu coração pastoral com a gente. A gente pode sentir isso. Muito, Fabiano, com certeza. Coração pastoral, é bom demais. E
Fabiano, obrigado Obrigado, Ari. por caminhar junto nessa conversa. A Amém. gente tem tido boas Com conversas, certeza. fazendo essa ponte entre teologia e vida real. Excelente. E obrigado você que nos ouviu até aqui. Deus seja louvado. Uma boa noite e bom dia onde você estiver. Muito bom. Até logo.